Assim será mais fácil. A voz da minha filha, Carla, foi um sussurro gelado, cortante, um segundo antes de suas mãos me empurrarem nas costas. Eu senti o desequilíbrio, o ar faltando nos pulmões e o primeiro impacto seco do meu corpo contra a escada de madeira que meu falecido marido, Alberto, construiu com tanto orgulho. Cada degrau era uma pancada, uma memória quebrada, um osso estalando. Meu nome é Regina, e essa foi a herança que recebi da minha única filha, uma queda para apressar a minha ida para um asilo e a venda da nossa casa. A dor física era terrível, mas nada se comparava à dor daquelas 4 palavras. Elas ecoavam na minha cabeça, revelando a verdade que eu me recusava a enxergar. O que você faria no meu lugar? Escute minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Aliás, me conte de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Caída no chão, com a visão turva e um gosto de sangue na boca, eu ouvia os gritos ensaiados. Mãe, você caiu. Socorro! Ricardo, me ajuda! Carla berrava, com um pânico falso que faria qualquer um acreditar na sua inocência. Ricardo, seu marido, se aproximou, o rosto uma máscara de preocupação fingida. Eles achavam que a queda tinha me deixado confusa, incapaz de entender. Mas eu vi tudo. Eu senti o empurrão deliberado, a força de quem não aguentava mais esperar. E antes que a escuridão me levasse, vi algo mais. Pela porta da frente que estava entreaberta, a silhueta de um homem parado, observando a cena em um silêncio absoluto. Era real? Ou a minha mente, abalada pela pancada, estava me pregando uma peça? A dúvida se instalou como um veneno, misturando medo e uma estranha faísca de esperança. A pressão para que eu saísse da minha casa já durava meses. Começou com sugestões sutis, conversas sobre como seria melhor para mim um lugar com assistência profissional. Eu sempre recusei, com a firmeza que me restava. Esta casa é a memória do seu pai, Carla. É tudo o que me restou dele. Eu repetia, agarrada às paredes como se elas pudessem me proteger. Mas para ela e Ricardo, as paredes não guardavam memórias, guardavam dinheiro. Eles viam a casa não como um lar, mas como um ativo, um obstáculo entre eles e uma vida mais confortável. A cada visita, a impaciência em seus olhos crescia e a gentileza forçada se desgastava, revelando a ganância que havia por baixo. Onde foi que tudo mudou? A manipulação era uma tortura lenta, diária. Meus óculos de costura sumiam e reapareciam em lugares absurdos, como dentro da geladeira. O saleiro trocava de lugar com o açucareiro. Pequenas coisas, calculadas para me fazer duvidar da minha própria mente. Mãe, a senhora está ficando esquecida de novo. Viu como é perigoso morar sozinha? Carla dizia, com um tom de falsa preocupação que me revirava o estômago. Eu sabia que não estava louca. Eu sentia a presença deles na casa mesmo quando não estavam lá. Uma sensação opressiva de que cada objeto era uma armadilha. Cada esquecimento uma prova forjada contra mim. Eu estava sendo caçada dentro do meu próprio santuário. A casa respirava as lembranças de Alberto. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda podia sentir o cheiro fraco do fumo de cachimbo que ele gostava, ou ouvir o ranger daquele degrau da escada que ele prometeu consertar e nunca o fez. Cada marca na madeira, cada prego torto, contava a história da nossa vida, de um amor construído com suor e sacrifício. Para Carla, essas memórias eram entulho. Para mim, eram a única coisa que me mantinha de pé. Como eu poderia abandonar o último pedaço do homem que me deu tudo? Entregar nosso ninho para que eles o transformassem em dinheiro sujo parecia uma traição final, uma punhalada no coração de Alberto. Eles me isolaram aos poucos, de forma cruel e estratégica. Primeiro, as visitas se tornaram raras. Depois, as ligações pararam. O golpe mais baixo foi usar meu neto, Lucas. A casa da vovó não é segura, filho. Tem muito pó. E a escada é um perigo. Eu ouvi Carla dizer a ele pelo telefone, quando pensava que eu não estava escutando. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. No último Natal, preparei a ceia inteira, os pratos favoritos dela desde criança, e esperei. A mesa posta, as luzes acesas. Eles nunca apareceram.
A solidão daquela noite foi tão densa que eu quase podia tocá-la, um manto frio que me sufocava lentamente. Ricardo era o veneno que envenenou minha filha. Antes dele, Carla era diferente, doce, apegada. Mas a ambição dele, a sua frustração por nunca ter o suficiente, a consumiu. Eu o via olhando para os móveis antigos, para o terreno, não com afeto, mas com a calculadora nos olhos. Regina, entenda, não é por mal, é pelo futuro da Carla, do nosso filho. Essa casa parada não ajuda ninguém, ele me disse uma vez, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Ele a convenceu de que eu era um fardo, uma velhinha teimosa agarrada num passado sem valor. E ela, cega pelo amor ou pela ganância, acreditou. Por muito tempo, eu me culpei. Onde foi que eu errei? Dei a ela a melhor educação que meu dinheiro de costureira pôde pagar. Vendi as poucas joias da minha mãe para ajudar na festa de casamento dela. Abdiquei de tudo, como tantas mães fazem, acreditando que o amor seria a recompensa. Mas o amor não pagava as dívidas deles, não comprava o carro do ano, não financiava as viagens que eles exibiam nas redes sociais. Eu me perguntava, nas noites insones, se a minha dedicação a tinha tornado fraca, incapaz de valorizar o sacrifício. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto? Por que o meu amor não foi suficiente? Naquele dia fatídico, a discussão começou mais cedo. Eles chegaram com papéis, uma procuração para administrar meus bens. A recusa saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Daqui eu não saio, e ninguém vai administrar o que é meu e do seu pai. Vi a raiva faiscar nos olhos de Carla. O rosto dela, antes tão parecido com o meu, se contorceu em uma máscara de desprezo. Ricardo ficou para trás, perto da porta da sala, com um sorriso cínico, como quem assiste a um espetáculo cujo final já conhece. O ar ficou pesado, denso. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. Foi o silêncio que antecede a tempestade. E agora, caída no chão, a imagem daquele homem na porta voltava com força. Não era uma alucinação, era nítida demais. Um homem alto, de sobretudo escuro, parado como uma estátua. Ele não se moveu, não gritou, apenas observou. Quem era ele? Por que estava ali? O medo se misturou a uma sensação estranha. Se ele viu o que Carla fez, então eu não estava louca. A verdade tinha uma testemunha. Mas o seu silêncio era uma ameaça ou uma promessa? A minha mente girava, tentando encaixar essa peça no quebra-cabeça doentio que minha vida havia se tornado. Ele era um anjo da guarda ou mais um demônio na minha porta? A dor aguda na minha bacia me trouxe de volta à realidade. Era uma dor real, física, que ancorava meus pensamentos. E com ela veio uma clareza que eu não sentia há anos. O véu da negação, do amor de mãe que perdoa tudo, se rasgou. Ali, no chão frio da minha casa, vendo o teatro de horror montado pela minha própria filha, eu finalmente entendi. Não havia mais espaço para a esperança de reconciliação. Não havia mais desculpas a serem dadas. Eles não me viam como mãe, mas como um problema a ser eliminado. A queda não quebrou apenas meus ossos, quebrou a última corrente de afeto que me prendia a eles. Enquanto Carla continuava seu show para um vizinho que apareceu na porta, atraído pelos gritos, eu fechei os olhos. A promessa que fiz a Alberto em seu leito de morte martelou na minha consciência: cuidar do nosso lar e do segredo que ele me confiou. Eu estava falhando. Eu estava deixando que a ganância deles destruísse tudo. Mas a mulher frágil e confusa que eles queriam que eu fosse morreu em algum lugar entre o topo e a base daquela escada. A dor no meu corpo era imensa, mas a dor na minha alma tinha se transformado em outra coisa, em força, em gelo. Naquele momento, enquanto a escuridão me engolia, decidi que o jogo havia mudado. O cheiro de hospital era a primeira coisa que me recebia toda manhã, um lembrete químico e frio de que meu corpo estava quebrado. Mas minha mente nunca esteve tão inteira. A dor na bacia era uma âncora que me impedia de flutuar na névoa da confusão que eles tanto queriam que eu sentisse. Cada pontada era um eco daquelas palavras: assim será mais fácil. E a cada eco, uma camada de tristeza se desfazia, revelando um núcleo de aço que eu nem sabia que ainda possuía. Eu não era uma vítima esperando o fim. Eu era uma sobrevivente se preparando para a guerra. Eles cometeram um erro.
Eles acharam que, ao quebrar meus ossos, quebrariam meu espírito. Mal sabiam eles que apenas me deram tempo para pensar. Eles vieram me visitar, claro. Traziam flores baratas que cheiravam a funeral e exibiam uma preocupação que me revirava o estômago. Carla segurava minha mão, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Mãe, que susto a senhora nos deu. Nós te amamos tanto. Ricardo ficava ao fundo, balançando a cabeça com uma expressão solene. Eu os observava por trás de um véu de falsa fragilidade, concordando com a cabeça, fingindo estar dopada pelos remédios. Deixei que acreditassem que a memória da queda era um borrão confuso. E eles acreditaram. A arrogância deles era tão grande que não conseguiam enxergar a mulher que os analisava, que media cada mentira, cada gesto ensaiado. Eles estavam no meu palco, e eu apenas esperava o momento certo para fechar as cortinas. A imagem daquele homem na porta não me saía da cabeça. Era o Dr. Ivan, o velho amigo de Alberto, o filho do homem que ajudou meu marido a construir os alicerces desta vida? Eu precisava saber. Se fosse ele, então eu não estava sozinha. Se fosse ele, havia uma testemunha. Uma testemunha que poderia destruir a farsa deles com uma única frase. A esperança era uma chama pequena, mas teimosa, queimando no meio do meu peito. Eu precisava alcançá-lo. Mas como? Trancada naquela cama, com minha filha controlando cada visita, cada telefonema. O sentimento de paranoia que eu sentia em casa agora tinha paredes brancas e um cheiro de desinfetante. Mas a caça ainda não tinha acabado. Apenas mudou de cenário. Com a ajuda de uma enfermeira bondosa, uma jovem que me lembrava de mim mesma quando cheguei a esta cidade, consegui fazer uma ligação. Minhas mãos tremiam ao discar o número que eu sabia de cor há mais de 40 anos. Quando ouvi a voz dele, calma e familiar, meu coração quase parou. Dr. Ivan, sou eu, Regina. Houve um silêncio do outro lado, e então ele disse as palavras que mudaram tudo. Regina, eu vi o que ela fez. O alívio foi tão avassalador que perdi o fôlego. Não era minha imaginação, não era a pancada na cabeça, era real. A verdade tinha um nome e um rosto, e ele estava do meu lado. Naquele instante, o medo se transformou em estratégia. Dr. Ivan veio no dia seguinte, sob o pretexto de uma consulta médica. Enquanto media minha pressão, ele falava baixo, os olhos cheios de uma fúria contida. Ele tinha chegado para me fazer uma visita surpresa, preocupado com meu isolamento, e presenciou a cena toda da porta. O empurrão, as palavras de Carla, o teatro que se seguiu. Alberto sempre me disse para cuidar de você, Regina. Ele sabia que eles não eram de confiança. Naquele quarto de hospital, nós dois, ligados pela lealdade a um homem morto, selamos um pacto silencioso. A justiça seria feita, não com gritos, mas com a precisão de um cirurgião. Mal sabiam Carla e Ricardo que a mulher que eles desprezavam estava tecendo a sua ruína. Quando finalmente voltei para casa, em uma cadeira de rodas que eles providenciaram com um suspiro de falso alívio, a casa parecia diferente. Cada objeto, cada sombra, contava a história da traição. A escada de madeira era uma cicatriz no coração da sala. Mas em vez de medo, eu sentia uma calma gelada. Aquele não era mais apenas o meu lar, era o meu tabuleiro de xadrez. Eu conhecia cada peça, cada movimento possível. Eles me viam como uma rainha fraca, encurralada em um canto. Mas se esqueceram de que, mesmo ferida, a rainha ainda é a peça mais poderosa do jogo. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. A promessa que fiz a Alberto em seu leito de morte voltou com uma clareza dolorosa. Ele me fez jurar que eu cuidaria do nosso lar e de um segredo. Regina, nosso dinheiro não está seguro em banco. Gente como a gente sempre perde. Eu cuidei do futuro, meu amor. Mas a Carla, ela tem o coração bom, mas a cabeça fraca. E aquele marido dela tem olhos de cobra. Só revele o que eu deixei quando ela provar que merece, quando o valor do sacrifício for maior que o valor do dinheiro. Na época, eu achei que era o delírio da febre, o medo de um homem que estava partindo. Agora, eu entendia. Alberto viu a semente da ganância muito antes de mim. Ele não confiava em bancos, então, com a ajuda do pai do doutor Ivan, que era um contador honesto, ele pegou a maior parte do seguro de vida que recebeu da empresa após o acidente e criou um fundo de investimento.
Um fundo secreto que crescia silenciosamente ao longo das décadas, protegido da inflação, dos governos e, principalmente, da ambição de sua própria filha. Era o plano de segurança de um homem simples, mas sábio, que conhecia a natureza humana. O dinheiro era para garantir o futuro de Carla, mas a condição era a sua alma. Uma condição que ela infelizmente nunca cumpriu. A ironia era cruel. Eles me empurraram da escada por uma casa que valia migalhas, perto da fortuna que eles nem sabiam que existia. Mas onde estavam os papéis? Alberto era metódico, mas também desconfiado. Ele não deixaria algo tão importante em um lugar óbvio. Minha mente, agora afiada pela necessidade, vasculhava décadas de memórias. Eu me movia pela casa com a cadeira de rodas, tocando os móveis, abrindo gavetas, sentindo a energia dos objetos. Eu não procurava com os olhos, mas com o coração. Onde ele esconderia a prova final de seu amor e de sua desconfiança? Eu precisava daquele documento. Ele não era apenas um pedaço de papel. Era a minha espada. Era a prova irrefutável de que a minha vida, a nossa vida, valia muito mais do que eles imaginavam. Então, eu me lembrei. Uma pequena caixa de madeira que Alberto mesmo fez, com entalhes de flores que ele dizia serem para mim. Eu a usava como porta-joias, guardando as poucas peças de valor sentimental que me restaram. Sempre esteve na minha cômoda, tão visível que se tornava invisível. Fui até lá, o coração batendo forte no peito. A caixa era leve, simples. Abri a tampa e tirei os colares e anéis. O fundo parecia sólido, mas Alberto era um artesão. Passei os dedos pela madeira, sentindo uma pequena reentrância quase imperceptível. Com a unha, consegui levantar um fundo falso, e lá estava. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope amarelado pelo tempo. Dentro, um extrato antigo e um contrato assinado com uma caligrafia firme que eu reconheceria em qualquer lugar. O nome do fundo, os termos, o valor inicial, e um bilhete do Dr. Ivan Pai, anexado com um clipe de metal enferrujado, explicando como acessar as informações atualizadas. Naquela noite, com a ajuda de Ivan, descobrimos o valor. O suor e o sacrifício de Alberto, multiplicados pelo tempo, haviam se transformado em mais de R$1,5 milhão de reais. O ar me faltou, não pela quantia, mas pelo que ela significava. Era o último abraço do meu marido, sua proteção vinda de além do túmulo. Aquele dinheiro não era só um número numa tela de computador. Era a materialização de cada noite mal dormida, de cada tijolo assentado, de cada peça de roupa que costurei até meus dedos doerem. Era a prova de que nossa vida humilde tinha um valor que Carla e Ricardo, com toda a sua pressa e ambição, jamais conseguiriam enxergar. E seria com esse valor que eu lhes ensinaria a lição final. Eles me humilharam por uma casa de tijolos e cimento, sem saber que eu guardava em silêncio uma fortaleza construída de lealdade e amor. O jogo havia virado de uma forma que eles jamais poderiam prever. Minha mente, agora afiada pela raiva e pela clareza, começou a trabalhar. Eu precisava entender o tamanho do desespero deles. Em uma das visitas, enquanto Carla estava na cozinha preparando um chá de compaixão forçada, deixei cair, acidentalmente, um novelo de lã perto da bolsa dela que estava no chão. Ao me abaixar para pegar, com um gemido de dor ensaiado, meus olhos viram o que eu precisava. Uma carta de cobrança de um banco, com valores assustadores. As dívidas deles não eram pequenas, eram um abismo. Eles não estavam apenas sendo gananciosos, estavam se afogando. Comecei a juntar as peças. As viagens que eles postavam nas redes sociais eram financiadas com empréstimos. O carro de luxo era uma fachada para esconder a falência iminente. A pressa em vender a casa não era para o futuro do Lucas, mas para tapar um buraco que eles mesmos cavaram. Eles não eram apenas cruéis, eram incompetentes e desesperados. E pessoas desesperadas cometem erros. O empurrão na escada não foi apenas um ato de maldade, foi um ato de pânico. Eles estavam com a corda no pescoço, e eu era o último obstáculo entre eles e o alívio financeiro. A ganância era o motor, mas o desespero era o combustível, e isso os tornava previsíveis. O próximo passo deles seria tentar a minha interdição. Usariam a queda,
meus esquecimentos forjados, qualquer coisa para provar que eu não era mais capaz de gerir meus próprios bens. Eles tentariam me transformar legalmente na velhinha senil que eles já haviam decidido que eu era. Mas eu estava um passo à frente. Eu tinha o testemunho de um médico, a prova de uma fortuna escondida e, o mais importante, a verdade do meu lado. Eles achavam que estavam fechando o cerco, mas, na verdade, estavam caminhando direto para a minha armadilha. Dr. Ivan me indicou um advogado, um homem sério, de poucas palavras e olhos que pareciam ver através das pessoas. Sentada em sua frente, na minha cadeira de rodas, com Ivan ao meu lado, eu não me senti frágil. Pela primeira vez em anos, me senti no controle. Contei a história toda, sem lágrimas, sem hesitação. Minha voz era firme, cada palavra pesada com a convicção de quem sobreviveu ao inferno. Apresentei o nome da testemunha, os detalhes da manipulação e, por fim, o envelope amarelado que tirei da caixa de madeira. O advogado ouviu tudo em silêncio, sua expressão impassível. Eu não queria acordo, eu não queria perdão, eu queria justiça, uma justiça fria, calculada e definitiva. Eu quero que eles saibam de tudo, no mesmo dia, na mesma hora, eu disse. Quero que a verdade os atinja como uma parede. Quero que eles sintam, por um breve momento, a esperança de ter tudo, para depois perderem absolutamente tudo. O plano começou a tomar forma ali, naquela sala silenciosa. Não seria uma batalha judicial barulhenta, mas uma execução silenciosa e elegante. A humilhação deles não seria com gritos, mas com o silêncio esmagador da derrota. Entreguei a caixa de madeira ao advogado. Aquele objeto, que por tantos anos guardou apenas bijuterias e memórias, agora guardava o destino da minha filha. Ao sair do escritório, o sol da tarde bateu no meu rosto. Eu respirei fundo, sentindo um tipo de paz que não sentia desde a morte de Alberto. Não era felicidade, não era alegria. Era a calma fria de quem sabe que a tempestade está chegando, mas que desta vez está segurando o raio nas mãos. O dia do acerto de contas estava marcado. E eu estaria lá para assistir, não como a mãe traída, mas como a herdeira do legado de Alberto, uma mulher que eles nunca deveriam ter subestimado. O plano foi marcado para o aniversário de casamento dos meus pais, uma data que Carla sempre fez questão de ignorar, mas que para mim era sagrada. Aluguei uma sala de reuniões sóbria em um hotel no centro da cidade, um lugar neutro, sem as memórias da nossa casa para contaminar o ambiente. A desculpa oficial, comunicada pelo advogado, era uma discussão final e amigável sobre o meu futuro e a divisão de bens para evitar brigas. Eles morderam a isca, a ganância brilhando em seus olhos. A palavra bens era música para os seus ouvidos. Eles chegaram juntos, de mãos dadas, exalando uma confiança arrogante. Carla usava um vestido caro demais, Ricardo um relógio que com certeza não podiam pagar. Eles me viram na cadeira de rodas, ao lado do Dr. Moraes, meu advogado, e sorriram. Era um sorriso de predadores que sentem o cheiro de sangue, certos da vitória. A sala era fria, impessoal, com uma longa mesa de madeira escura que parecia um caixão. O ar-condicionado zumbia baixo, um som que só aumentava a tensão. Carla sentou-se à minha frente, o sorriso condescendente ainda no rosto. Mãe, que bom que a senhora decidiu ser razoável. Estamos aqui para ajudar, para encontrar a melhor solução para todos. Ricardo concordou com a cabeça, a expressão séria de um homem de negócios fechando um acordo vantajoso. Eles não viam uma mãe, uma avó. Eles viam um problema prestes a ser resolvido, um cofre prestes a ser aberto. Eu apenas os observei em silêncio, deixando que a arrogância deles os cegasse para o abismo que se abria sob seus pés. Cada segundo de silêncio era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo entre nós. Doutor. Moraes começou a reunião com uma formalidade cortante, sua voz grave enchendo o silêncio. Ele agradeceu a presença de todos e foi direto ao ponto. Estamos aqui para discutir 2 assuntos principais. O primeiro é o infeliz incidente que resultou na hospitalização da senhora Regina. O sorriso de Carla vacilou por um instante. Ela rapidamente recompôs a máscara de preocupação. Foi um acidente terrível. Ficamos tão assustados. Minha mãe tem tido tonturas, a idade...
Ela falava como se estivesse recitando um roteiro ensaiado 1000 vezes, um texto que ela mesma já acreditava ser verdade. Ricardo apoiava cada palavra com um aceno de cabeça, como um fantoche bem treinado. Eles eram uma dupla perfeita, afinada na mentira e na dissimulação. Entendo, disse o advogado, sem demonstrar qualquer emoção. Ele fez uma pausa dramática, pegando uma pasta sobre a mesa. Acontece que a versão de acidente é contestada. Temos uma testemunha ocular do ocorrido. O ar na sala pareceu congelar. Vi os olhos de Carla e Ricardo se encontrarem por uma fração de segundo, uma troca silenciosa de pânico. Quem poderia ter visto? Um vizinho curioso? A mulher que entrega as correspondências? A mente deles devia estar trabalhando a 1000 por hora, tentando calcular os riscos, tentando encontrar uma nova mentira para cobrir a antiga. A confiança deles, antes tão sólida, começou a rachar, revelando o medo que havia por baixo. A caçada havia oficialmente começado. A porta da sala de reuniões se abriu e Dr. Ivan entrou, seu rosto sério como o de um juiz. O queixo de Carla caiu. Ricardo ficou branco como papel. O médico da família, o amigo de uma vida inteira do pai dela, o homem que a viu nascer. Sua presença ali era uma traição que eles não poderiam ter previsto, um golpe vindo de um lugar que eles julgavam seguro. Dr. Ivan não disse uma palavra. Apenas se sentou ao meu lado, seu olhar fixo nos dois, uma acusação silenciosa e esmagadora. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito, mais assustador que qualquer ameaça. O mundo deles estava começando a desmoronar, e o espetáculo era terrivelmente satisfatório. Dr. Moraes abriu a pasta e leu, com a voz monótona e implacável. Declaração juramentada de Ivan Teixeira. Cito: eu cheguei à casa da senhora Regina e, da porta entreaberta, vi claramente sua filha Carla empurrá-la pelas costas na escada, após dizer as palavras: assim será mais fácil. A negação de Carla foi um grito estridente, desesperado. Mentira! É uma mentira! Ele está velho, está confundindo as coisas, ele nunca gostou de mim. Ricardo tentou ser mais controlado, mas sua voz tremia. Isso é calúnia. Vamos processá-lo por difamação. O advogado simplesmente empurrou uma cópia da queixa-crime registrada na delegacia pela mesa. O papel deslizou e parou bem na frente deles. A primeira peça do dominó havia caído. Eu, que até então tinha permanecido em silêncio, me inclinei para a frente na minha cadeira de rodas. Fixei meus olhos nos de Carla, os mesmos olhos que um dia olhei com tanto amor. Por quê? Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro quebrado. Não era uma pergunta de mãe magoada, era a pergunta de uma sobrevivente. Por que tanto desprezo por tudo o que seu pai e eu construímos? Por uma casa? Ela não respondeu. Apenas me encarou com uma mistura de ódio e pânico. Naquele momento, eu soube que não havia mais nada da minha menina ali. Apenas uma estranha gananciosa sentada no lugar dela. A dor da constatação foi a última que me permiti sentir por ela. Vendo o desespero deles, Dr. Moraes mudou de assunto com uma frieza calculada. Vamos ao segundo ponto, o patrimônio deixado pelo Sr. Alberto. A mudança de tema foi como um bote salva-vidas jogado para 2 náufragos. A menção de dinheiro fez os olhos deles brilharem novamente, a ganância se sobrepondo ao medo. Eles devem ter pensado que a acusação de agressão era apenas uma tática de negociação, uma forma de me dar mais poder na divisão da herança. Eles se ajeitaram nas cadeiras, a postura mudando de acuada para expectante. A estupidez deles era quase comovente. Eles não entendiam que não havia negociação. Havia apenas uma sentença. O advogado, então, começou a falar sobre o fundo de investimento. Ele não revelou o valor total de imediato, apenas falou sobre a sabedoria de Alberto em proteger o futuro da família, sobre como o dinheiro cresceu silenciosamente por décadas, protegido e intocado. Eu via a mente deles trabalhando, os números dançando em suas cabeças. 100 mil? 200 mil? A cada palavra do advogado, a fortuna imaginária crescia. A queixa-crime, a testemunha, o empurrão na escada, tudo foi esquecido. Eles já estavam planejando como gastar um dinheiro que acreditavam ser deles por direito, o prêmio de consolação por terem que aturar uma velha teimosa. Carla, com uma capacidade de recuperação impressionante, recompôs a face e até conseguiu produzir algumas lágrimas. Meu pai,
Ele sempre foi um homem tão bom, tão preocupado com o nosso futuro. Ele me amava tanto. A hipocrisia era tão espessa que eu podia senti-la no ar, sufocante. Ricardo colocou uma mão protetora em seu ombro, o olhar fixo no advogado, ansioso pela revelação final, pelo número mágico que resolveria todos os seus problemas. Eles estavam no auge da esperança, no topo da montanha russa, sem saber que a queda seria vertiginosa e final. Era exatamente onde eu os queria. Foi então que Dr. Moraes pegou um último documento da pasta. Diante dos recentes acontecimentos e em plena posse de suas faculdades mentais, atestada pelo doutor Ivan, aqui presente, a senhora Regina decidiu fazer uma alteração final e irrevogável em suas disposições de herança. Ele fez uma pausa, olhando para mim como se pedisse uma confirmação. Eu assenti lentamente, meu olhar nunca deixando o rosto da minha filha. O advogado pigarreou e começou a ler. Aquele pedaço de papel não continha um testamento, continha uma demolição. A totalidade do fundo de investimento, no valor atualizado de R$1.542.810,33, ele leu cada número devagar, saboreando o efeito. Será doado integralmente, em nome de Regina e em memória de Alberto, para a instituição de caridade Lar Amparo aos idosos vítimas de abuso e abandono. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Os olhos de Carla e Ricardo estavam arregalados, presos em uma expressão de incredulidade total. O número que deveria salvá-los se tornou a arma que os destruiu. Mas a execução não havia terminado. O advogado continuou, sua voz firme e impiedosa. Adicionalmente, a casa da família, o bem que foi o pivô de toda esta situação, será colocada à venda. O valor líquido da transação será igualmente doado à mesma instituição. A senhora Carla está, por meio deste documento, formal e completamente deserdada de qualquer bem, presente ou futuro, de sua mãe. A palavra deserdada ecoou na sala silenciosa. Não era mais uma questão de dinheiro, era uma questão de identidade. Ela não era mais herdeira, ela não era mais nada. A reação de Carla foi primal. Um grito de pura fúria, não de dor. Você não pode fazer isso. É meu por direito. Sua velha louca, egoísta. Ela se levantou de um salto, a cadeira caindo para trás com um baque surdo. Seu rosto, antes bonito, estava contorcido em uma máscara de ódio puro. Ela apontou um dedo trêmulo para mim, os olhos injetados de sangue. Eu te odeio. Eu sempre te odiei. As palavras que antes teriam me destruído agora não significavam nada. Eram apenas o som de uma porta se fechando para sempre. Ricardo, por outro lado, implodiu. Ele não gritou. Ele murchou. Seu corpo pareceu encolher na cadeira, o rosto pálido, os olhos vazios. Ele olhava para o documento na mesa como se fosse uma serpente. Todas as suas dívidas, seus planos, suas mentiras, tudo desabou sobre ele naquele instante. Ele havia apostado tudo na ganância da esposa e na fragilidade da sogra, e perdeu de forma espetacular. Sua ruína era silenciosa, interna, mas não menos devastadora. Ele era um navio afundando em um mar de silêncio. Eu não disse mais nada. Minha vingança não precisava de palavras. Estava no silêncio da sala, no rosto desfigurado de ódio da minha filha, na derrota abjeta do meu genro. Dr. Ivan colocou a mão no meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Dr. Moraes se levantou, ajeitando a gravata. A reunião está encerrada. Peço que se retirem. Eles saíram tropeçando. Não como um casal, mas como dois estranhos unidos pela catástrofe. Eles haviam me empurrado de uma escada de madeira, mas eu os havia empurrado de um penhasco financeiro e moral do qual jamais se recuperariam. Enquanto a porta se fechava atrás deles, eu respirei fundo pela primeira vez em muito tempo. Não senti alegria, nem mesmo satisfação. Senti o peso de uma vida inteira se dissipando, dando lugar a uma calma fria e a uma estranha sensação de liberdade. Eu havia perdido uma filha, mas recuperei a mim mesma. Recuperei a honra do meu marido. Recuperei minha dignidade. Naquele escritório frio, cercada por estranhos leais, eu finalmente estava em casa, segura dentro de mim mesma. O jogo havia terminado, e a rainha, mesmo ferida, permanecia de pé.
O silêncio que ficou na sala depois que eles saíram era mais denso do que qualquer grito. Não era um silêncio de paz. Ainda não. Era o silêncio do vácuo, o espaço deixado por algo que foi arrancado à força. Eu não senti alegria, não senti o gosto doce da vitória. O que eu senti foi o peso de uma amputação. Naquele dia, eu perdi a minha filha para sempre. Mas no mesmo instante, eu entendi que a menina que eu amava já havia morrido há muito tempo. O que restava era apenas um fantasma ganancioso, e eu finalmente tive a coragem de fechar a porta para ele. A dor da perda era real, mas a sensação de finalmente poder respirar, de não ter mais que lutar contra a minha própria sombra, era libertadora. Doutor. Moraes me olhou com um respeito que eu não via nos olhos de ninguém há anos. Regina, o que a senhora deseja fazer agora? A queixa-crime pode seguir, mas a decisão é sua. Minha voz não tremeu quando respondi. Eu quero uma ordem de restrição. Não quero que eles cheguem a menos de 500 metros de mim ou de qualquer coisa que um dia foi minha. Quanto à queixa, deixe que a justiça dos homens siga seu curso. A minha justiça, a justiça de Alberto, já foi feita hoje. Doutor... Ivan apertou minha mão, seus olhos marejados. Naquele momento, éramos mais família do que o sangue que corria nas veias de Carla. Éramos uma família forjada na lealdade e na memória. Vender a casa foi como arrancar um pedaço da minha própria pele. Cada cômodo que era esvaziado, cada móvel que era carregado, levava consigo um pedaço da minha história. Chorei quando tiraram a poltrona onde Alberto se sentava para ler o jornal. Chorei quando desceram o berço de Carla, que eu guardava no sótão. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de despedida, de um luto necessário. Eu estava limpando a ferida, tirando tudo o que estava infectado pela ganância e pela traição. Ao ver o caminhão de mudanças partir, eu senti que não estava abandonando meu lar. Estava libertando as memórias de Alberto daquele lugar que havia sido profanado. Assinar os papéis da doação foi o ato mais poderoso da minha vida. A caneta parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos trêmulas. Cada centavo daquele 1,5 milhão, cada tijolo daquela casa, tudo foi transferido para a instituição que cuidava de idosos. Pensei nos outros pais e mães que, como eu, foram deixados de lado, esquecidos, abusados. O sacrifício de Alberto não seria usado para comprar carros de luxo ou para pagar dívidas de jogo. Seria usado para dar dignidade a quem teve a sua roubada. Naquele momento, eu não era mais uma vítima. Eu era a guardiã do legado do meu marido, transformando nossa dor em amparo para dezenas de outras pessoas. Eles nunca foram presos pela agressão. O processo se arrastou e, com o dinheiro que lhes restava, contrataram um advogado que transformou o empurrão em um desequilíbrio acidental durante uma discussão acalorada. Mas a verdadeira punição não veio de um juiz. Veio da vida. Sem a minha casa, sem a herança, as dívidas os engoliram. Tiveram que vender o carro, o apartamento, tudo. A notícia da deserdação e do motivo se espalhou como fogo na pequena comunidade de amigos que tínhamos. A humilhação pública, o desprezo nos olhos dos outros, essa foi a sua verdadeira cela. A vergonha, eu aprendi, é uma prisão sem grades, e eles viveriam nela para sempre. Às noites, eu conversava com o retrato do Alberto que eu trouxe comigo. Você viu, meu velho? Eu cuidei de tudo. Eu protegi o que a gente construiu. Eu sentia que ele estava em paz. A promessa que fiz em seu leito de morte não era apenas sobre dinheiro ou sobre uma casa. Era sobre valor, era sobre honra. E eu tinha honrado cada gota de suor que ele derramou, cada sacrifício que fizemos juntos. Eles acharam que eu era fraca, uma velhinha fácil de manipular. Mas eles se esqueceram que eu fui forjada ao lado de um homem que construía casas com as próprias mãos. Eu sabia o que era um alicerce forte, e o meu era inabalável. Eu não podia mais ficar naquela cidade. As ruas, as praças, tudo me lembrava deles, da vida que poderia ter sido e da que foi. Com uma pequena parte do dinheiro que eu tinha guardado da minha costura a vida inteira, comprei uma casinha simples, a centenas de quilômetros dali, em uma cidadezinha de praia que Alberto e eu sempre sonhamos em conhecer. Eu precisava do mar. Precisava de um horizonte que não tivesse fim, de um lugar onde eu pudesse respirar um ar que não estivesse carregado de memórias ruins. Não era uma fuga. Era um recomeço.
Era a minha chance de viver os anos que me restavam, não como a mãe de Carla, mas simplesmente como Regina. O processo de encaixotar o que sobrou da minha vida foi doloroso e curativo. Em uma caixa de sapatos velha, encontrei uma foto de Carla com 5 anos, me abraçando com um sorriso banguela. Por um instante, meu coração de mãe vacilou. A dor daquela perda nunca desapareceria por completo. Mas então, ao lado, encontrei uma carta que Alberto me escreveu no nosso primeiro aniversário de casamento. Para a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia. Guardei a carta e deixei a foto para trás. Eu precisava escolher quais memórias me fariam companhia no futuro. E eu escolhi a força, não a traição. Eu a vi uma última vez, de longe, alguns meses depois. Foi por acaso, quando voltei à cidade para assinar os últimos papéis com o advogado. Ela estava saindo de um supermercado carregando sacolas. Estava mais magra, o rosto abatido, as roupas simples, sem o brilho da arrogância de antes. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. No dela, eu não vi arrependimento. Vi raiva, ressentimento. E no meu, ela não viu nada. Nenhum pingo de mágoa, de amor ou de ódio. Apenas o vazio. A indiferença é a forma mais cruel de dizer adeus. Virei as costas e caminhei em direção ao meu novo futuro, sem olhar para trás. Hoje, eu moro em uma casa pequena com um jardim que dá para o mar. Passo minhas manhãs cuidando das minhas flores e minhas tardes costurando para as crianças da vizinhança, não por dinheiro, mas pelo prazer de criar. Aprendi a gostar da minha própria companhia. O som das ondas quebrando na praia lavou as cicatrizes da minha alma. Às vezes, um vizinho me traz um peixe fresco, outra me ajuda com o jardim. Encontrei mais bondade em estranhos do que encontrei na minha própria filha. Aqui, eu não sou a velhinha que caiu da escada. Eu sou a dona Regina, a que faz os melhores bolos de fubá da rua. E isso me basta. A gente passa a vida se doando, acreditando que o amor é um investimento com retorno garantido. Mas aprendi da forma mais dura que o amor próprio é o único que nunca nos abandona. Dignidade não tem preço, não se negocia, e uma vez perdida, a luta para recuperá-la é a mais importante da nossa vida. Eles me tiraram a casa, tentaram me tirar a sanidade, mas no fim, eu tirei deles a única coisa que realmente importava, o poder sobre mim. E ao fazer isso, descobri uma força que eu não sabia que tinha. A força de dizer basta, a força de escolher a mim mesma. Minha história não é sobre vingança, é sobre restauração. É sobre uma mulher que se recusou a ser apagada, que se recusou a deixar que a ganância dos outros definisse o final da sua vida. É uma lição de que nunca é tarde demais para reescrever o nosso próprio destino, para reivindicar o nosso lugar no mundo com a cabeça erguida. A justiça nem sempre vem vestida de toga, em um tribunal. Às vezes, ela vem no silêncio de uma porta fechada, na paz de um novo começo e na certeza de que você fez a coisa certa. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.